Marte ao Pique capítulo 45. Se você me seguir mais, eu não vou ser educado. É porque eu fui espancado por alguém. Confrontado pelas perguntas da sua irmã, Sumu não ousou refutar a responder. Enquanto ele respondeu, ele também secretamente foi corresponder Suyan. O rosto dele ainda estava sem empatia. Por que você foi espancado por eles? Minhas habilidades não estão a par. Sumu baixou sua cabeça um pouco mais. Por que suas habilidades não são suficientes? Suyan continuou a questionar, em ordem de obter a origem do problema. Sumu poderia apenas responder honestamente ela, eu não pratico diligentemente o suficiente. Suyan assentiu com a cabeça ligeiramente, você ainda tem um pouco de inteligência. Então você sabe o que vai fazer no futuro. Eu sei. Lembre de suas palavras hoje, se depois no futuro você quiser ir brincar, então não será alguém quem vai bater em você, em vez disso eu vou fazer pessoalmente. O rosto de Sumu empalideceu enquanto ele repetidamente jurou que ele iria praticar diligentemente e cultivar então de modo a corresponder às expectativas de sua irmã mais velha. Depois dela terminar de repreender Sumu, Suyan finalmente levantou sua cabeça para olhar no grupo atrás dele. Varrendo através deles, seu olhar aterrou em Yankai e um traço de espanto brilhou através de seus olhos. Ela perguntou, é você quem derrotou Shen Shaofeng? Yankai pensou que a rede de informação dessa irmã sênior era muito rápida. Embora ela treinava aqui, ela ainda era capaz de receber informações a respeito de assuntos ocorrendo lá fora em um tempo rápido. Ele assentiu com a cabeça, sim. Você é um pouco melhor que Sumu. Suyan era indiferente, e Yankai parecia que ele não tinha aquela idade, cerca de 15-16. Ele estava apenas no 8º estágio do corpo temperado, seu talento natural não deveria ser tão bom, então naturalmente ele era indigno em seus olhos. A única razão por que ela falou com Yankai era porque ele tinha salvado Sumu. Eu vou dar um conselho a você. Por favor diga, irmã sênior. A expressão de Yankai permanecia insensível. Fique longe de Sumu, se você continuar perto dele, então sua cultivação vai parar e estagnar em torno desse nível. Yankai sorriu levemente, mas não se preocupou em responder. Ela poderia desmerecer Sumu, mas Yankai não poderia. Sumu estava sorridente mas sua face foi derrubado por terra quando ele ouviu isso, mas mesmo ele não ousava dizer qualquer coisa. Saia agora, eu quero treinar. Assim que Suyan terminou de falar, ela fechou seus olhos. O grupo quietamente saiu e fechou a porta atrás deles. Olhando um para os outros, todos eles simultaneamente deixaram sair um suspiro de alívio. A pressão dentro estava muito grande, e embora ela era uma beleza e tão amável para os olhos, se eles estivessem permanecidos um pouco mais lá dentro, então eles sentiram que ambos seus corpos e corações iriam ser congelados. Eu vou olhar as pílulas refinadas que todo mundo estava falando alguns dias atrás. Li Yun-Ti anunciou antes levando sua saída. Eu também vou. Alguns disse imediatamente. Não muito tempo depois, todo mundo tinha dispensado, cada um indo fazer seus próprios negócios deixando Sumu e Yankai para trás. Yankai viu que Sumu parecia que ele tinha algumas coisas para fazer então ele disse, irmão Júnior, você parece que tem algumas coisas para fazer, então uma completa luz. Eu vou apenas andar por aí e pesquisar. Sumu assentiu com a cabeça enquanto falava, tudo bem, e se você achar qualquer coisa que gostar, me diga e eu vou manter um olhar por você. Embora a maioria das pessoas não são mais, eles ainda são pessoas traiçoeiras e amam enganar e dar calote. Depois que ele se separou de Sumu, Yankai calmamente passeava em torno da área do comércio Vento Negro. Aqui, discípulos das 3 escolas estavam localizados por toda parte, com suas cabines montadas para apresentar as coisas que eles queriam vender ou colocando letreiros dizendo que eles queriam comprar. Cada cabine era diferente, cada cabine residente estava gritando em voz alta fazendo parecer um mercado de alimentos, cheio de calor e entusiasmo com todo mundo ocupado promovendo suas mercadorias. Alguns eram arrogantes, retratando se você deseja comprar que compre atitude, alguns estavam agindo indiferentes em uma oferta atraindo clientes, alguns pareciam aborrecidos e estavam cultivando sem medo que outros iriam roubar seus bens. Havia numerosos estilos de atrair clientes, cada um firme em seu próprio modo. Depois de andar em volta, Yankai achou que isso não era apenas comprando e vendendo,
Havia também algumas cabines que foram para fazer pílulas imortais para ajudar na cultivação, um serviço que eles fizeram sem cobrar um único centavo. Ele pensou que eles estavam fazendo alguma boa ação, mas na realidade eles estavam apenas usando outros em ordem para aperfeiçoar e refinar suas técnicas. Que era porque esses receptários não tinham experiência suficiente, 8 de 10 pílulas feitas eram ruins, assim a frente de suas cabines estava deserta. Contudo, esse tipo de cabine não era comum, afinal mestres receptários eram poucos e distantes entre si. Yang Kai estava pagando atenção cuidadosa a produtos de atributo Yang. Antes ele mesmo tinha entrado na área de comércio. A origem do Yang em seu peito tinha começado a reagir loucamente, mostrando que havia numerosos tesouros de atributo Yang. Mas depois do seu pequeno passeio, as coisas que ele se deparou, seus ranks eram todos um pouco baixos. As ervas do tipo Yang que ele viu não era mesmo comparado ao Qi emitido pela Cordilheira Dragão Enrolado, então ele naturalmente não pagou qualquer atenção a eles. Ele havia encontrado umas coisas que o interessou, mas depois que ele falou sobre o preço, ele poderia apenas balançar a cabeça e suspirar. Aqueles preços eram muito altos e não era algo que seu eu atual poderia pagar. Após uma caminhada por cerca de outra meia hora, ele estava claro sobre o verdadeiro preço das pequenas pílulas do retorno. Desde que a pequena pílula do retorno era apenas apropriada para aqueles do 7º ao 9º estágio do corpo temperado, esses tipos de pílulas imortais era apenas em torno de 52 taéis. 500 taéis, isso não era realmente suficiente para fazer nada com ele. No meio de uma cabine, havia uma pedra cor de fogo de que Yang Kai poderia sentir uma quantidade de bolhas de Qi Yang e ele não poderia determinar exatamente quantas vezes mais densas o Qi Yang emitia foi comparado ao Qi Yang da Cordilheira Dragão Enrolado. Yang Kai estava certo que se ele absorver a energia dentro daquela pedra, então ele iria ser capaz de condensar ao menos 2-3 gotas de líquido Yang. Isso era equivalente a muitos dias de árdua cultivação se ele depender apenas do Qi Yang da Cordilheira Dragão Enrolado. Mesmo que ele sabia disso, o dono da cabine não era fácil de lidar e certamente não iria vendê-lo por um baixo preço. Yang Kai não estava disposto a desistir e agachou-se. O rosto frio do dono da cabine parecia como alguém lhe devia dinheiro. Ele apenas tomou um olhar para Yang Kai e então continuou ignorando. Yang Kai pegou outra coisa fingindo grande interesse e perguntou pelo seu preço. O dono, com um brilho dourado em seus olhos, casualmente disse alguns preços e Yang Kai então involuntariamente perguntou o preço daquela pedra vermelha. Quanto é isso? O dono da cabine riu alto e disse mais algumas palavras. Aquilo é o item mais caro da cabine, 300 taéis. Yang Kai estava completamente sem ideias, pois isso foi um preço realmente muito alto. Isso foi de longe o limite máximo de Yang Kai, então como ele supostamente pechincharia por isso? Assim que ele colocava para baixo e preparado para partir, o ombro de Yang Kai estava batido de leve por alguém. Ele virou a cabeça e viu um bonito e adorável sorriso diretamente dirigido a ele. É realmente você. H.U. Meyer disse algo inesperado. Você precisa de alguma coisa. As sobrancelhas de Yang Kai amassadas, e para dizer a verdade, ele não tinha uma boa impressão em direção a essa mulher moralmente solta. Embora ela estava atualmente vestida corretamente, mas suas ações sensuais naquele dia já tinham deixado uma má impressão na mente de Yang Kai. Vitor, viadão master. Caos, será que ele dá ré no kibe? Sentindo a indiferença de Yang Kai, os olhos de H.U. Meyer mostraram seu desgosto e ela simpaticamente declarou, nada, eu apenas vim aqui para cumprimentar você. Isso é tudo. Tchau. Yang Kai suavemente respondeu antes virando para sair. Ei! H.U. Meyer chamou enquanto ela de perto seguiu atrás dele, se era não intencional ou intencional, seu corpo grudado ao de Yang Kai enquanto ela caminhava. Ela também foi observar a reação de Yang Kai. Depois de andar por aí para um tempo de queimar uma vara de incenso, Yang Kai ficou um pouco triste. Ele não sabia o que fazer sobre o comportamento de paquera dessa mulher, sua pele era realmente espessa. Por ele já mostrar claramente que ele não tinha interesse nela, mas ela persistiu e grudou perto dele. Por que você está me seguindo? Perguntando enquanto Yang Kai parava seus passos, claramente infeliz. Eu não estou seguindo você, no comércio Vento Negro, eu estou apenas passeando calmamente. O que, você se importa comigo? H.U. Meyer sorriu adoravelmente, sem parar. Não me siga mais,
Seja cuidadosa ou eu não vou ser educado com você de agora em diante. Yang Kai disse com raiva. Não só Gao Meier estava sem medo, pelo contrário, ela olhou ansiosamente para provar sua paciência. Como você não vai ser educado? Vai ser como da última vez,